falar agora de uma trilogia que eu revi hoje, que eu maratonei, que fazia muitos anos que eu não assistia, que é a trilogia Witchboard, que aqui no Brasil saíram em VHS. Um primeiro saiu como Espírito Assassino, que foi o mesmo título que foi exibido no Cine Trash. O segundo saiu como Witchboard, Entrada para o Inferno. E o terceiro saiu como Possessão. Cada um uma distribuidora diferente. O primeiro, Espírito Assassino, saiu pela Look. O segundo pela Mundial. O terceiro pela Canyon. Então você vê a bagunça que era acompanhar esses filmes sem você ter conhecimento prévio de que faziam parte de uma mesma franquia, né? Uma bagunça total. Bom, como eu disse, fazia muito tempo que eu não revia esse filme, nenhum dos três, na verdade, e para uma surpresa muito boa, o primeiro filme eu não lembrava que era tão bom. Assim, é uma produção de baixíssimo orçamento, o elenco fraco demais. Tem até a eterna musa dos clipes do Whitesnake, né? A Twain Kitaen, que ela até faleceu um tempo atrás. Ela participou de vários clipes. Ela é mais lembrada pelo clipe do Is This Love. Inclusive acho que ela era mulher ou era namorada do David Coverdale na época. Não lembro agora bem. E ela é a estrela desse filme, do primeiro, do Witchboard, né? O Espírito Assassino. E aqui a gente tem tá rolando uma festa. Tá rolando uma festa e um dos convidados ele leva para essa festa uma tábua Ouija. E aí ele sugere que eles façam um joguinho lá, né, para entrar em contato com o espírito de um garotinho que faleceu 10 anos antes dessa época que eles estão. Ele fala que já entrou em contato com esse espírito outras vezes, então para ele é totalmente inofensivo. Então eles começam a fazer esse joguinho, né, da tábua Ouija lá, tá indo tudo muito bem, enquanto tem um cara nessa festa que começa a desacreditar que eles realmente estão entrando em contato com esse espírito. Ele começa a xingar, começa a atrapalhar o contato, né? O joguinho da tábua Ouija. E depois que acontece isso, acaba que a tábua ela voa longe, ela vai bater no chão, no outro lado da sala. Oh, eu pude ouvir o barulho da agulha caindo do outro lado da chalha, mas não é isso, é outra coisa. Quem entendeu a referência vai sacar o que eu tô falando. Mas assim, a festa acaba, né? Porque o clima fica completamente pesado ali. E essa tábua fica lá no chão, o cara vai embora chateado e tal, ele não leva a tábua com ele. Aí a menina, né, ela pega e começa a entrar em contato com esse garotinho que é o David. E ela vai gostando disso, ela vai curtindo essa experiência, ela vai ficando fascinada por aquilo ali. Só que é óbvio que a gente está diante de um filme de terror, então é óbvio que tem alguma coisa muito errada por trás dessa história, e aos poucos o filme vai revelando isso. Ele tem um clima de suspense bem legal, não tem tanto gore, ele não tem muito gore, não é um filme muito violento, mas o que eu mais gostei foi como ele consegue, mesmo com um elenco tão fraco, ele consegue um ótimo desenvolvimento de personagens. Ele trabalha muito bem as características de cada um. Tem um certo momento que um personagem se dirige para o outro dizendo que ele é uma pessoa muito fria, que ele não seria capaz jamais de chorar por alguém, para numa cena mais para frente acontecer uma coisa que vai totalmente contra essa afirmação. Inclusive eu acho que é a melhor cena do filme, é uma cena de um momento extremamente dramático, que, como eu disse, os atores são extremamente limitados, assim, um elenco fraquíssimo, mas eles conseguem, com um mínimo de talento, vamos dizer assim, uma interpretação não muito profunda, nada tão grandioso,
mas eles conseguem um bom desenvolvimento das suas características, dos seus pontos principais. Então eu gostei muito de rever esse filme, fazia muitos anos que eu não assistia. E como eu aproveitei que estava tudo no mesmo disco, eu emendei com os 2 capítulos seguintes. Os 2 capítulos seguintes, vamos lá. A primeira continuação é de 1993, que é o Witchboard, Entrada para o Inferno, que aqui foi lançado pela Mundial. Eu não me recordo se esse filme chegou a ser exibido na televisão, eu pelo menos nunca vi, não me recordo de ter visto esse filme na TV. E aqui nesse filme a coisa muda um pouco de figura. Aqui a gente tem uma história que ela não dá continuidade aos eventos do primeiro filme, tanto que nem é considerado realmente assim, uma sequência oficial, mas aproveita e usa esse nome, né, Witchboard, para contar a história de uma jovem que se muda para um apartamento e ela encontra essa tábua Ouija. Ela encontra uma tábua Ouija e ela do nada começa a brincar com a tábua sozinha e ela entra em contato com uma antiga moradora desse prédio, que ela se apresenta como uma artista também, que ela é pintora e ela é pintora, ela é pintora e ela anda sem inspiração. Então esse espírito que ela contacta começa a ajudar ela a buscar a inspiração que ela perdeu. Mais uma vez, a gente está diante de um filme de terror, então a coisa não vai ser tão simples assim. Conforme ela vai entrando em contato com esse espírito, coisas estranhas, como de praxe, começam a acontecer ao redor dela. E ela vai ficando cada vez mais viciada nessa tábua Ouija e ela não consegue controlar a vontade de ficar brincando o tempo inteiro e contatando esse espírito. Obviamente, a gente já sabe muito bem que isso não vai dar muito certo. Esse filme, ele é bem fraquinho mesmo, ele é muito inferior ao Espírito Assassino, ao primeiro Witchboard, mas ainda assim é um filme bem divertido, dá para curtir. O orçamento, que eu acho que do primeiro já era baixíssimo, desse aqui deve ser menor ainda. O elenco é consideravelmente pior, não tem ninguém que se destaque. A atriz principal é terrível, ela não consegue fazer uma expressão diferente nem por um segundo. Tipo, tá rolando uma maior confusão, tá tendo uma cena extremamente tensa e ela sempre tá com a mesma cara. Ela sempre tá com a mesma cara, mesma expressão, ela não muda de jeito nenhum. Mas é um filme bacana, é um filme divertido, eu curti também rever, fazia muito tempo que eu não assistia esses filmes. E aí vamos para o final da trilogia, né, que é o filme de 1995, que saiu aqui como Possessão, né, título extremamente genérico, dá para listar pelo menos uns 4 ou 5 filmes com esse nome que eu me lembro de cabeça. Tem o Possessão do Zulaski, tem o Possessão da Gwyneth Paltrow, tem o Possessão com o Kevin Dillon, que é um filmaço, dirigido pelo Mark L. Lester. Recomendo se vocês não viram. Depois eu vou falar desse filme mais pra frente. Filmaço extremamente subestimado. Então, assim, título mega genérico, né? Mega genérico mesmo. Dá pra listar uns 4 ou 5 filmes que eu tô lembrando aqui que tem esse título Possessão. Esse filme, no Witchboard 3, a gente tem a história de um carinha que ele tá tentando conseguir um investimento em ações e tal, e ele tem um vizinho que começa a se aproximar dele. Ele começa a ter contato com esse vizinho dele, e o vizinho dele fala que ele está sempre investindo nas ações e ele nunca erra, porque ele tem um contato direto com a pessoa que sempre dá as dicas certeiras, nunca erra. Aí ele fala e diz, não, eu quero conhecer essa pessoa tal. Aí ele vai e apresenta o quê? A tábua Ouija.
mais uma vez a tábua Ouija para infernizar a história. Então ele faz uma amostra, né? Ele pergunta para ele, você quer tentar? Aí ele faz lá o joguinho, a tábua indica para ele investir em uma determinada ação, ele não acredita e no dia seguinte, quando ele acorda, que ele liga a televisão, tá lá passando a notícia de que aquela empresa que a tábua sugeriu para ele investir realmente deu um lucro absurdo, lucro que nunca havia dado antes. E ele fica alucinado, né? Ele, não, eu tenho que voltar lá, eu tenho que tentar novamente. Só que, como nós sabemos, nada assim aparentemente dado de bom grado, em se tratando de um filme de terror, vai dar muito bem, né? Então, aqui acontece uma coisa, esse vizinho passa essa tábua para as mãos dele e a coisa desanda mais uma vez. Esse é o filme mais fraco da trilogia. Eu achei realmente um filme que ele apela demais para o lance do erotismo. É um filme que, se você cortar os momentos de terror, ele passaria no cine privê fácil. Tem uma sequência, inclusive tem uma sequência lá pelo metade do filme, que a cena dura muito mais tempo do que o que deveria. Mas ainda assim, como eu falei do segundo, ainda dá para divertir. Embora seja um filme... Se o segundo já era inferior ao primeiro, esse daqui tá léguas de distância, de qualidade. Léguas. Os efeitos especiais, assim... E o engraçado é que o filme é de 95. Os efeitos especiais desse filme são os piores da trilogia. E olha que é um filme de 95. Assim, são efeitos terríveis, assim, extremamente mal feitos. Extremamente mal feitos. É tosco pra caramba. O desfecho... Eu não vou dar spoiler, porque apesar de ser um filme de 95, eu acredito que muita gente não viu. E deve bater a curiosidade, né? Mas o que eu mais recomendo é, se vocês não quiserem ver a trilogia, vejam o primeiro filme. O primeiro filme realmente é muito bom. Claro, é muito bom, lembrando, é um filme B, é um filme de baixíssimo orçamento, então o elenco não é dos melhores. Tenham isso em mente, vocês não vão ver atuações shakespearianas, vocês não vão ver elenco com futuros concorrentes a premiações, a Oscar, Cannes, Globo de Ouro, não. Não é isso. Não é isso. É um filme B por excelência. Então, tendo isso em mente, vão assistir. Os 3 filmes eu acho que você encontra eles até no YouTube, se eu não estou enganado. Acho que o primeiro eu sei que tem. O primeiro eu sei que tem. O segundo e o terceiro eu já não garanto, mas o primeiro eu sei que tem. Então, se vocês tiverem oportunidade, tiverem curiosidade, procurem Espírito Assassino ou Witchboard, 1986. Experiências com a poderosa tábua Ouija acabam por evocar o espírito assassino. O sobrenatural está no Cine Trash, nesta quinta, 2h30 da tarde, aqui na Band.